Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer um corredor hoje aqui. Nós vamos ungir a mão dos obreiros com esse óleo que foi consagrado lá em Israel, no cenáculo onde houve a descida do Espírito Santo. Consagrar você hoje. Aleluia. E saiba de uma coisa. Glória a Jesus. Aleluia. Essa unção que você vai receber é tão poderosa que ela vai desfazer obra de macumba, que ela vai desfazer obra de inveja, que ela vai desfazer todo o mal e você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pastor Rodrigo pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Abre comigo na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12. Versículo 1. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao nosso apóstolo, pastor Geraldo. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe em nome de Jesus. Prometo que serei rápido, mas fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou, confirme comigo dizendo glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações que tive do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu coisas inefáveis, nos quais não é lícito o homem pronunciar. Ainda que procurem me gloriar, não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se me gloriasse, não seria nécio, pois digo a verdade. Ainda que me abstenho daqueles que se preocupam comigo, tantos que me veem, quantos que me ouvem. Versículo 7. E para que não me soberbesse pelas grandezas da revelação do Senhor, fui-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que não me exaltasse. Todavia, pedi 3 vezes ao Senhor que afastasse esse mal de mim. E a resposta de Deus foi o seguinte no versículo 9: porém ele me disse, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pois prefiro muito mais a fraqueza, pois na fraqueza se manifesta o poder de Cristo. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, por gentileza. Mas não fecha não, sou um pregador, eu gosto de pregar com a Bíblia aberta. Os outros mandam fechar, eu mando deixar aberta. Então mantenha a sua Bíblia aberta no banco aí, feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento que estamos aqui, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar conosco através do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha derramar a Tua graça e a Tua misericórdia nessa noite. Pai, nos colocamos em Tuas mãos como fracos, Pai, como ovelhas que precisamos do pastor. E sabemos que na nossa fraqueza se manifesta a Tua glória e o Teu poder. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Poder sentar. Irmãos, esse é um texto muito conhecido da igreja, onde Paulo ele revela um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Mas antes de expor o texto dessa noite, eu queria que os irmãos entendessem para que Paulo foi chamado e como Paulo chegou nas circunstâncias de escrever o capítulo 12. Paulo, como todos conhecem aqui, era um perseguidor da igreja. Mas Deus tinha uma missão especial para aquele homem. O chamou, através de sua conversão, Deus chamou, transformou o coração e a mente daquele homem. E depois de 14 anos de sua conversão, ele iniciou a sua primeira viagem missionária
saindo de Antioquia, com um companheiro chamado Barnabé. Ele passou ali pelas regiões da Galácia, por cidades como Pafo, Perge, Icônia, Listra, Derbe. E Paulo ali, ele fez o ide do Senhor. E estamos num culto de missões e falamos muito do ide. E Paulo nos ensina o que é o ide do Senhor. Creio que os irmãos conhecem de cor, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Só que esse versículo não termina com essas palavras. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazeis discípulos. Muitos se preocupam com o ide, mas ide fazer o quê? Fazer discípulo. A responsabilidade, nós, como missionários de Cristo, é fazer discípulo. E eu chamo todos aqui de missionário porque a partir do momento que aceitamos a Cristo, Deus nos dá uma ordenância. E essa ordem é fazer missões. E existem várias formas de fazer missões que eu não vou gastar o tempo falando aqui. Mas você precisa entender que você é um missionário de Cristo. Você precisa entender que o ir de fazer discípulo é importante. Paulo foi o maior implantador de igrejas. Foi o homem que marcou o primeiro século. Até hoje colhemos os frutos do que o apóstolo Paulo plantou. Por quê? Porque ele fez o ide e fez discípulo. Só que hoje estamos perdendo a parte do fazer discípulo. Porque para fazer discípulo não é tão fácil assim. Para ensinar a orar, precisa orar. Para ensinar a palavra, precisa meditar na palavra. Para ensinar a ser um cristão de caráter, precisa ter caráter. Para ensinar um cristão a não mentir, precisa também não mentir. Para falar para um cristão parar de roubar, também precisa parar de roubar. Para falar para um cristão não murmurar, precisa parar de murmurar. Então o ir de fazer discípulo não é tão fácil assim como pensamos. Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 1, o texto diz assim: e Jesus vendo a multidão, vendo o quê? Vendo o quê? O versículo continua: subiu no alto de um monte, e os discípulos, quem? Vai ficar top. Os discípulos foram para ouvir. Esse versículo separa dois grupos de pessoas: a multidão que seguia Jesus e os discípulos que foram para o ouvir. E não é tão fácil, irmãos, fazer discípulo. Mas o apóstolo Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, fizeram com excelência e conseguiram grandes frutos na sua missão. O apóstolo Paulo voltou para a cidade de Antioquia e ali novamente descansou. E quando deu o seu período de descanso, ele, com desejo e anseio de fazer missões, voltou a fazer viagens missionárias. E ali ele inicia a sua segunda viagem. Separado de Barnabé por causa de um conflito particular, ele vai com Silas. E quando eles estão na cidade de Troade, vê um anjo e diz que era um anjo macedônico. E esse anjo diz que Paulo tinha que ir para Macedônia pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo, como obediente ao chamado de Deus, vai até a Macedônia. Chega ali na primeira cidade, a cidade de Filipos. Ali Lídia, que era de Tiatira, se converte ao Evangelho. Ali Paulo entra na casa do carcereiro e converte aquela família ao Evangelho. Ali Paulo vê uma jovem desviadora, expulsa aquele demônio e aquela jovem se converte ao Evangelho. E Paulo ali na Macedônia, creio eu, ele ouve falar de uma igreja que era muito famosa, corrigindo uma cidade que era muito famosa, que era a cidade de Corinto. Só que não era famosa porque as pessoas eram amigáveis, porque aquele povo era um povo abençoado, porque eram pessoas receptíveis. Pelo contrário, a cidade de Corinto tinha uma fama muito ruim. Chamar uma pessoa de Corinto era uma ofensa naquela época. Os corintianos que estão aí já sabem que é desde o começo que começou, né?
Mas a cidade de Corinto tinha uma fama muito ruim, pela sua imoralidade, pela sua corrupção. Havia um templo da deusa Afrodite com 1000 prostitutas. E Paulo, ouvindo toda essa má fama, ele decide ir até essa cidade. Eu vou repetir. Paulo, ouvindo toda essa má fama, ele decidiu ir até a cidade. E Paulo nos ensina uma questão aqui sobre missões. Porque nós nos preocupamos com lugares que talvez sejam lugares mais confortáveis, convenientes para irmos. Talvez nos preocupamos em ir para longe, porque sabemos que para perto precisamos testemunhar com vida para evangelizar. Talvez nos preocupamos, vou fazer missões lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil todo mundo te conhece, você não tem credibilidade nas suas palavras. Paulo não. Paulo, ele queria ganhar não só pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. Paulo, ele dá um grito em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo: sejam meus imitadores. Talvez alguém pergunta, por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. E Paulo vai até essa cidade, evangeliza, funda uma igreja naquele lugar, levanta um líder, consagra aquele homem a presbítero, Apolo, e deixa ele responsável por essa igreja. Quando Paulo deixa a igreja lá, prepara os discípulos, prepara o obreiro, continua indo para outras cidades fazer missões. Ele vai até a cidade de Éfeso. E quando chega lá, ele ouve notícias: a igreja que você fundou, os discípulos que você deixou lá, está tendo alguns conflitos. O primeiro conflito é o conflito da divisão. Uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Cefás, outros dizem que é de Jesus, outros dizem que é de Paulo. O segundo conflito lá é que eles estão numa imoralidade terrível. É homem com homem, mulher com mulher, é pai com filha, e estão se perdendo. O terceiro conflito é a desordem no culto. Todo mundo quer pregar junto, todo mundo quer profetizar junto, todo mundo quer falar em língua junto. É um querendo aparecer mais do que o outro. E se tiver semelhança com os temas, com os dias de hoje, é mera coincidência. Mas ali Paulo, ouvindo todos esses conflitos, ele escreve a primeira carta. E a primeira carta ele quer resolver o primeiro conflito, que é o conflito da divisão. Ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Nós ouvimos muito isso: eu fiz, não, eu evangelizei, não, eu ganhei, eu fiz, tá, mas quem dá o crescimento? O outro conflito era a imoralidade. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo quebra isso, falando da questão do casamento. É melhor casar do que viver abrasado. Paulo ali condena a imoralidade, a prostituição, o adultério. Esse casa com um, com o outro. E o terceiro conflito, que é a desordem, ele chega ali em 1 Coríntios 14 e fala: quando for profetizar, vá um de cada vez, em ordem, em decência, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E ali o texto não está falando do Espírito Santo, mas é do seu espírito. Você tem controle daquilo que você faz, porque o Espírito Santo, ele é um cavaleiro. O Espírito Santo é um ser educado. O Espírito Santo é um ser carinhoso. Ele não tira a consciência de ninguém. E ali Paulo, na sua primeira carta, ele corrige os primeiros problemas que a igreja estava enfrentando. E quando Paulo, na sua terceira viagem missionária, se aproximando ali da cidade de Corinto, ele recebe notícias novamente da cidade de Corinto, daquela igreja. Novamente está gerando conflito. Eu fico pensando tanto de dor de cabeça que esse apóstolo, que esse pastor passou por causa daquela igreja. E eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui, irmãos, que ser obreiro, que ser ministro, que ser missionário causa dor de cabeça.
Se você está procurando tranquilidade, então no ministério você não vai encontrar. Porque o ministério não temos tranquilidade. E os pastores que estão aqui comigo na tribuna vão testemunhar melhor do que eu, sabendo que o ministério não traz tranquilidade. Traz um peso, responsabilidade, dor de cabeça. Talvez você pode até perder a noite por vidas que você está orando, que você está evangelizando, e muitas vezes o miserável não se converte ainda. Aí Paulo, ele ficou sabendo do outro conflito que gerou, e agora era diferente, era um conflito pessoal. Chegaram até o apóstolo Paulo e falaram: apóstolo Paulo, estão dizendo lá na igreja de Corinto lá que o seu apostolado, que o seu ministério é falso. Se levantaram opositores contra você e falou: o ministério do apóstolo Paulo é falso. E a igreja foi nessa onda. Aí Paulo aqui começa a escrever a segunda carta a Coríntios, que é uma das cartas mais íntimas que o apóstolo Paulo expressa as suas emoções. Por quê? Porque Paulo se dedicou à igreja de Corinto. Paulo amou. Paulo gastou tempo, gastou noites de oração. Paulo se dedicou, mas na primeira oportunidade eles rejeitaram, viraram as costas para Paulo. Eu imagino o sentimento desse homem, esse missionário que fez tanto pelas aquelas pessoas, mas no primeiro momento que elas tiveram para rejeitar, para negar, para esfaquear as costas de Paulo, não fizeram. Paulo aqui, ele estava sofrendo um sentimento de ingratidão. E esse sentimento, irmãos, é muito ruim. Imagina você se dedicar. Se eu perguntar aqui quem já teve esse sentimento, já recebeu ingratidão, todos aqui vão levantar a mão. Você amou, você cuidou, você evangelizou, mas na primeira oportunidade, Paulo, ele não se aguentou e ele expressou as suas emoções. Aí quando chegamos aqui no capítulo 12, Paulo começa o seu discurso dizendo assim: não é necessário me gloriar. Mas nesse texto Paulo vai se gloriar. Talvez você possa pensar aqui que Paulo até é meio arrogante, porque Paulo vai se gloriar de uma grande revelação, experiência sobrenatural que ele teve com Deus. Paulo fala: não é necessário que me glorie, ainda que não me convém. Passarei as visões e revelações que tive do Senhor. Aí ele diz que ele foi arrebatado ao paraíso e viu coisas inefáveis, nos quais não é lícito o homem pronunciar. Eu aprendo aqui que o apóstolo Paulo, ele não está falando o que ele pregou, o que ele ensinou. Paulo está falando o que ele fez. Eu preciso que você entenda isso. Muito mais valia terá o que você faz do que o que você fala. Se você tem a vontade de ser pregador, pegue primeiro com atitudes, com a sua vida. Estamos muito preocupados em falar, em nos expressar. Queremos mostrar a espiritualidade que não temos, porque primeiro precisamos viver essa espiritualidade. Queremos mostrar que estamos cheios de Deus, mas para ser cheio de Deus precisamos primeiro orar, buscar, clamar. Para de querer mostrar aquilo que você não é. Para de querer dizer que você é forte se você não está. Para de querer mostrar uma força: eu estou bem, eu estou espiritual. Não, está uma maravilha. Mas no seu quarto todo mundo sabe o que você faz. Não, eu estou uma bênção. O meu casamento está uma excelência. Para de fingir. O texto aqui final, Deus fala assim: o meu poder, a minha graça se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Porque quando você reconhece que está fraco, que não está tudo bem, que está dando ruim mesmo, que você precisa de ajuda, é aí que se manifesta o poder de Cristo, é aí que se manifesta a glória do Senhor. Para de querer mostrar aquilo que você não é. Diga para Deus que não está dando certo, que está errado, que
ajuda, porque é nesse momento que Ele vai entrar e mudar a sua história. Chega de viver uma vida com máscaras. Isso não está te fazendo bem. Isso não está te convertendo. Isso não está te mudando. Não está te aproximando de Deus. Tira essa máscara. Mostre as suas fraquezas. Aí chegamos aqui no capítulo 7. Paulo, do versículo 1 ao versículo 6, ele só se gloria. Fala da sua revelação. Fala que está falando a verdade. Mas quando chegamos aqui no versículo 7, é o momento que ele vai se humilhar. Aí ele diz assim: ainda que não me soberbesse pelas grandezas da revelação do Senhor, fui-me posto um espinho na carne. Eu não sei que espinho é esse na carne, mas eu sei que é algo muito doloroso. Porque o versículo 8, ele pede ao Senhor para arrancar esse espinho, para tirar dele esse peso. Paulo, ele fala que é um mensageiro de Satanás. Logicamente que ele está aqui falando uma figura de linguagem. É algo tão ruim que só pode ser do diabo. Daí quando você vê, parece que acontece uma coisa ruim, você talvez fique enfermo, mas isso daí é do diabo. Não é que aquilo é do diabo, mas é tão ruim que é como se fosse. Aí Paulo fala que esse mensageiro de Satanás era esse espinho na carne. E Paulo, ele clama a Deus. Talvez você está clamando a Deus para Deus te tirar esse espinho na carne. Mas talvez Deus está usando esse espinho para te mudar. Talvez você está falando: Deus, me tira dessa tribulação, me tira desse deserto. E Deus está falando: eu preciso te colocar no deserto para você se converter. Deus, me livre, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Eu preciso te dizer: no mundo tereis aflições, mas fica tranquilo, Jesus venceu o mundo. Aí ele diz assim, ele pediu 3 vezes ao Senhor para afastar esse mal dele. E a resposta de Deus foi surpreendente. Deus olhou para Paulo e falou: a minha graça te basta. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir de novo: a minha graça te basta. Não, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso realizar os meus sonhos. Deus falando: a minha graça te basta. Não, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso me mostrar para as pessoas, eu preciso mostrar que eu estou bem. A minha graça te basta. Aí Paulo fala que eu prefiro muito mais a fraqueza, porque na fraqueza se manifesta o poder de Cristo. Eu vejo nesse missionário cicatrizes. Eu vejo nesse missionário dor. Eu vejo nesse missionário cansaço. Eu vejo nesse missionário fraquezas. Mas eu vejo nesse missionário Deus. Eu vejo no apóstolo Paulo Deus. Talvez você está fraco. Talvez você está sofrendo de dor por dentro. Está aqui se alegrando, rindo para o irmão que está do teu lado. Mas só você sabe o que você está passando por dentro. Só você sabe a dor que você está sentindo no seu interior. Só você sabe o que realmente está acontecendo com você. E Deus está te dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Uma coisa, irmãos, você pode ter plena certeza: eu não sei qual é a sua fraqueza. O Espírito Santo não me revelou. Deus não tocou no meu coração. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Pode ficar tranquilo. Mas você sabe. E eu tenho certeza que essa fraqueza está te incomodando agora aí. Mas Deus, Ele quer aperfeiçoar essa fraqueza no seu coração.
Deus, Ele quer derramar graça sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero fazer um convite nessa noite. Talvez tenha alguém aqui que se identificou, se sente fraco. Talvez tem tudo, mas não tem Deus. Talvez até agora você estava mostrando que você estava bem, mas você sabe que isso não está fazendo bem para você. Você está fraco, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de Deus. Venha daqui à frente que eu quero orar na sua vida. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, vem daqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Talvez você possa estar dizendo: não, eu preciso mostrar que eu sou forte. Não, as pessoas não podem saber que eu estou fraco. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, se preocupe com o que Deus vai pensar. É na fraqueza que se manifesta o poder de Cristo. É quando você diz: eu estou fraco, eu não aguento mais. É que Deus vai agir. Mas isso depende de você. Vem daqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui que aceita Jesus como único e suficiente Salvador? Aleluias. Talvez essa palavra falou contigo. Talvez você está ardendo aí no seu coração, está com medo de vir até aqui à frente, com uma atitude tão pequena, mas pode trazer resultados tão grandes para você. Não se prenda, não tente mostrar aquilo que você não é. Diga para Deus: eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da presença de Jesus na minha vida. Eu já vou estar orando. Aleluias. Eu quero orar por vocês. Aleluias. Irmãos, a Bíblia diz que a festa é no céu. Então aqui não pode ser diferente quando uma alma aceita Jesus. Aleluias. Glória a Deus. A igreja fecha seus olhos. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Nessa oração, igreja, já vou passar o microfone. Você que está aí na nave da igreja, que se identificou com essa palavra, não sou crente, mas é para crente mesmo. Talvez você está aí querendo esconder a sua fraqueza. Revela a sua fraqueza para Deus nessa noite. Revela a sua fraqueza para o Senhor. Ele quer manifestar a glória de Deus sobre a sua vida, mas você precisa reconhecer que você é fraco. Estende as mãos para cá. Senhor meu Deus,